Fala, meus queridos alunos! Mais uma aula aqui com vocês, aula número 3 sobre a Primeira Guerra Mundial, Saga of Danya the Evil, né? Esse anime muito bom, excelente anime, né? Mostrando todos os episódios ali da Primeira Guerra Mundial, tá? Lembrando que a data não é 2023, tá? A data é 1914 até 1918, tá bom? O anime é que o camaradinha lá morre em 2013 e ele vai para o futuro no período nesse império que está se passando a guerra em 2023, tá bom? Então, é isso. Após a vinheta, a gente continua com essa aula imperdível. Falou? E aí a gente tem já a segunda fase, que é lá as trincheiras que eu mostrei para vocês, tá? Os soldados ali nas trincheiras se protegendo, depois vai ficar sempre na trincheira, se escondendo? Claro que não, né? O comando vai mandar o soldado avançar, e aí o soldado vai e avança, né, para dentro da batalha, e aí tenta eliminar o seu inimigo ali, tá? Claro que a gente viu ali que quem está protegido, né, tem mais chance de alvejar o inimigo, né, de atirar no inimigo. E aí começa o diferencial, tá? Que o diferencial vai ser o uso da tecnologia, tá bom? Que tecnologia? No anime vai ser o uso da magia, tá? Na Primeira Guerra Mundial, aí entra o uso de tanques, metralhadoras, tá? O uso do avião, tá bom? Tudo isso daí são tecnologias que vão ser usadas nesse primeiro momento. O tanque mais lá para o final da Primeira Guerra Mundial, mas o avião, né, já vai ser utilizado ali logo na segunda fase, tá? Então, ó, vamos ver aqui uma ceninha da segunda fase, que é a fase das trincheiras, tá? Então, pessoal, a gente vai ter a Tânia, ela falando, tendo uma conversa com o general, tá? E nessa conversa com o general, ela, ela explica, né, o porquê da guerra ser uma guerra mundial, tá? Então, abre aspas. Pois bem, já que tenho sua permissão, né, para falar abertamente, estou certa de que essa guerra acabará evoluindo para uma guerra mundial, uma guerra global que envolverá grande parte das potências, né, das maiores potências mundiais. E isso é uma guerra mundial. E aí o general pergunta: e em que você se baseia? Aí ela vai explicar. O Império entrou há relativamente pouco tempo, né, para a ordem das potências mundiais, mas mantendo superioridade militar. Nosso poderio militar é formidável no enfrentamento direto. Poderíamos até derrotar a República. Se derrotarmos a República e conseguirmos restaurar a paz, nosso exército ficará em uma posição de absoluta vantagem e superioridade do continente. O problema é que eu acho que as outras grandes potências, né, em questão, o Reino Aliado
E a Federação Russa jamais permitirá que isso aconteça. Eles estão sendo forçados a tomar uma decisão: permitir o surgimento de um novo país dominante ou rejeitá-lo por completo. Aí o general responde, né? Ah, entendi, isso faz sentido. Sendo assim, a inferência de outras nações é inevitável. Podemos começar servindo empréstimos, né, da República ou envio de armas e tropas voluntárias. Então ela encerra, fecha aspas, né? Então vejam que ela já começa a, né, a maquinar ali uma estratégia, né, conversando com o general e mostrando o seu ponto de vista do que vai ser essa guerra, tá? E a guerra se mostra desta forma, tá bom? Assim como na realidade na nossa primeira guerra aqui, ela se dá desta maneira, tá? De uma forma bem categórica, os países vão se incorporando, vão entrando, alguns, né? Império Turco-Otomano vai entrar do lado do Império Austro-Húngaro e da Alemanha, né? Assim como outros países vão entrando daquele lado. Brasil, Estados Unidos vão entrando do lado da Entente, tá? E aí tem os pareceres, né, para cada país entrar, tá? Os Estados Unidos vão entrar porque a Alemanha vai adotar a guerra submarina, tá? Então é mais uma tecnologia sendo apresentada aqui para gente, tá bom? E a a Tânia, ela vai usar dessa tecnologia. E na nossa guerra, a Alemanha vai usar para poder atacar os navios que estão entregando suprimentos para a Entente. Tá? E aí ela ataca um navio brasileiro, tá? O Macau, e aí o Brasil declara guerra à Alemanha e ataca o navio americano Lusitânia, que aí os Estados Unidos também declara guerra à Alemanha. Tá? E aí a Alemanha se vê pressionada. Beleza? A gente vai ter ali algumas, né, desavenças. A Itália vai brigar com a Alemanha, vai mudar a casaca, né? Vai virar para o lado da Entente. A Rússia vai sair da Entente para poder organizar a sua nação, porque está sofrendo um processo de revolução russa, tá bom? Então a gente tem aí esses episódios, tá? Então, voltando para cá, pessoal, a gente tem aí um anime bem recheado de situações da Primeira Guerra Mundial, beleza? A gente vai ter uma destruição em larga escala, né, com os bombardeios, os magos, né, sobrevoando, utilizando pedras mágicas, que é esse pingentezinho que ela usa, tá, na farda, e aí eles conseguem sobrevoar as regiões, tá? Os tiros, eles são ampliados pela magia, tá? Então, tudo isso vai sendo trabalhado no anime, beleza? A guerra deixou de ser uma guerra corpo a corpo para ser uma guerra mais tecnológica. A gente vai ver já já o uso dos tanques, e aí, ó, os canhões. E agora vem outra tecnologia, tá bom? Que é o tanque de guerra e o lança-chamas, tá? Olha os bombardeios aí, como é que era feito. Então, ó, um anime muito fiel à nossa realidade, tá? A nossa Primeira Guerra Mundial. Então, ó, os soldados batendo em retirada e agora tem os tanques de guerra, né? Então, pessoal, era assim o cenário da Primeira Guerra Mundial, tá? Cenário bem brutal mesmo. Milhões de pessoas morreram, tá? Outras milhares ficaram feridas, tá bom? É um cenário mesmo assim bem brutal. Ó, o pessoal usando máscara aí porque pode ter gás venenoso, tá certo? Então, esse cenário todo aí do anime, ele é
bem similar ao que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, tá? Então, pessoal, ó, a gente vai ter agora a utilização do avião, tá? Ó, vejam que eles estão em formação ali, né? E aí vem o ataque aéreo, né, com os aviões, beleza? Então vejam que tem todas as tecnologias que foram utilizadas na Primeira Guerra, tá? Avião bimotor. Então é isso, pessoal. Foram 4 anos de massacre, 4 anos de guerra, tá? Então é muito tempo, muita gente morrendo, tá bom? Então fica aí, né, a comparação. E aí você já vai me dizer aí nos comentários o que você achou, tá? Se você já conhecia esse anime, tá? Se você já sabia da história da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Se o que eu falei aqui faz sentido para você, essa comparação, se o anime é bem fiel mesmo à Primeira Guerra Mundial, se você viu alguma coisa que não faz sentido, ah, professor, isso aqui não faz sentido, naquela época não tinha, assim, assim, assim. Comenta, tá? Comenta aí pra mim, tá bom? Diga o que você achou, tá? Vou ficar esperando, beleza? Então, é isso, pessoal. Durante a Primeira Guerra, muitos soldados questionaram a sua fé, tá? Que é um dos contrastes aí com o anime. Muitos deixaram de acreditar em Deus, tá? Outros não, outros ficaram foi com a sua fé mais forte, tá? A sua crença mais forte, tá bom? Reforçaram ali a sua fé no meio ali do desespero, das trincheiras, tá? Então, a presença de Deus, né, um Deus cruel no anime, é uma crítica à maneira como as religiões foram usadas para justificar, consolar as pessoas durante a guerra, tá bom? A gente vê ali, né, algumas reuniões acontecendo, a própria conversa da Tânia com o general, né, ela dizendo que ali vai ser uma guerra mundial. Essas reuniões elas foram bem marcantes na Primeira Guerra Mundial. As estratégias eram traçadas nessas reuniões, né, com os burocratas, tá bom? Então a burocracia militar do anime, ela tá cheia de oficiais. A própria Tânia, ela vira major no anime, tá bom? As tomadas de decisões, né, cada vez mais distantes do campo de batalha. No início, as decisões eram tomadas ali nas próprias trincheiras, tá? E depois a gente vê que não, já tem a utilização de rádios passando informações, tá? Então o anime reflete bem, né, essa questão das tomadas de decisões ficarem na, praticamente nos quartéis generais, tá? Ficando distante do campo de batalha. Então isso reflete bem a crítica que muitos historiadores fazem aos generais da Primeira Guerra Mundial. Eles não participavam efetivamente da guerra, eles ficavam distantes, tá? Deixava o campo para o soldado, para os infantes, né? Então a Tânia sobrevive justamente porque entende que nessa guerra sentimentos elas são uma fraqueza. E aí lembra lá do início do vídeo, né, da nossa aula. Se você não se adaptar, você morrerá, tá? Então a guerra da logística, do cálculo, do pensamento, das estratégias, tá? Aqui o tabuleiro de xadrez se monta bem fiel, tá bom? A questão não é só a honra ou a glória, tá? Então tem tudo isso. E aí a gente vê um cenário de destruição, né? Cenas de civis passeando ali, discutindo a guerra, tá? Então a gente vê todo esse cenário aí sendo montado, beleza? No final das contas, tanto a Tânia quanto na vida real, né, a guerra gera uma destruição, traumas, desilusão, tá? No mundo real, a Primeira Guerra deixou milhões de mortes, fronteiras instáveis, abriu caminho para o nazismo, abriu caminho para os regimes totalitários, né? Nazismo, fascismo, tá? Depois vai dar margem para a Segunda Guerra Mundial por causa desse ressentimento, tá bom? E no anime a guerra só continua, tá? Porque as lições não são aprendidas, tá?
A Alemanha vai cogitar a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, esses ensinamentos de que a guerra não é a solução, até hoje não foi aprendido. A gente vê aí guerra Rússia-Ucrânia, guerra Israel-Palestina, tá? Guerra comercial China e Estados Unidos. Então, a gente está longe de aprender com isso, tá? Então, é isso, pessoal. Saga of Tanya the Evil não é só uma história de guerra com magia, é um espelho distorcido de uma das maiores e mais trágicas, né, guerras que a humanidade já viu. E talvez, né, seja assim o episódio mais assustador da história da humanidade, tá? A gente percebe, né, o quanto que a gente aprendeu com isso, ou o quanto que a gente deixou de aprender, né, com a Primeira Guerra Mundial, tá? Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa aula, curte, né? Deixa o like, deixa o joinha, se inscreve no canal se você não for inscrito, tá? E, né, animes históricos como esse eu vou trazer sempre para vocês, para a gente estudar a história a partir deles, tá bom?